Olá, meu povo querido do canal Sala de Aula, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar de um dia histórico. 100 dias, eu disse 100 dias de governo Lula, de governo do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 100 dias sem Bolsonaro, graças a Deus e graças aos mais de 60 milhões de eleitores que escolheram o lado certo da história, graças a Deus, ao qual eu e vocês aí fazem parte, tá bom? E olha, diante dessa foto linda, maravilhosa que está aqui atrás, eu convido você a vir fazer comigo essa análise, não é nem análise, né? É essa apuração das coisas principais que aconteceram nesses 100 dias de governo Lula. Ainda tem muito mais por acontecer, hein? Ainda tem muito mais. Depois dessa viagem da China, o Lula vai trazer novidades maravilhosas. Eu tenho certeza que o Brasil vai, ó, deslanchar, tá bom? Mas a gente tem aí 100 dias, né, passados para fazer essa apuração. Então, já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal Sala de Aulas, trazer mais um amigo, comentar aí no chat, comentar no vídeo, também aí na descrição e nos comentários, tá bom? Porque isso traz engajamento para o nosso canal. Nós não somos nem melhor nem pior do que ninguém. Aqui, o canal Sala de Aulas é um canal de educação, primeiramente, canal de história, canal de política, canal de notícias, canal de espiritualidade, por que não dizer de autoajuda? Afinal, todos os assuntos fazem parte das ciências humanas, tá? Mas aqui também sempre será um foco de luz, tá bom? Um canal que apoia todo o governo Lula, tá? Apoia todos os ministros, apoia todo o governo Lula, né? A gente também faz aqui análises e a gente compartilha conhecimentos aqui com vocês, né? Melhor nem pior do que ninguém, apenas um foco de luz aqui no horizonte do YouTube. Então, vamos lá, meu povo, vamos lá, vamos começar a falar. Bom, na minha opinião, a primeira coisa que a gente tem para falar do governo Lula, né, desses 100 dias, é o dia zero, é o dia zero, tá? Por quê? Falando aqui o dia zero da PEC da transição, porque o nosso querido presidente Lula começou a governar bem antes do dia 1º de janeiro de 23. Todos nós aqui acompanhamos o que foi aquela trajetória desde o dia 30 de outubro, né, quando o Lula foi eleito presidente da República pela terceira vez, e começou a trabalhar já no dia 1º de novembro, né, firmemente, para nomear ali a equipe de transição. E essa equipe da transição, por sua vez, coordenada aí pelo nosso presidente Lula, fez ali um trabalho fenomenal, né? Inclusive, colocando ali a PEC da transição e o Lula trabalhando pessoalmente nela, junto com seus ministros, conseguiu o apoio, né, e aprovou a PEC da transição para ter algum fundo de caixa para governar agora em 2023, porque se dependesse do plano de governo do Bolsonaro, a gente sabe muito bem que ele deixou os cofres públicos à míngua, né? Por exemplo, para o projeto Minha Casa Minha Vida tinha 33 mil, 30 mil, né? Uma coisa assim absurda. E outras áreas aí não tinha nada. Então, assim, o Lula precisou trabalhar, né? Governar antes mesmo de tomar posse, tá? Então, para mim, um dos fatores mais importantes foi exatamente isso, né? A PEC da transição. Deixa eu arrumar aqui minha franjinha, que está meia torta, meia doida, né? Eita, nós, que bagunça. Ai, não liga não, tá, gente? Vamos que vamos, é assim mesmo. Então, ó, a PEC da transição, para mim, né? Dia aí zero, né? É zero simbólico, né? Porque Lula nem tinha assumido ainda o poder. Depois nós tivemos aqui, ó, essa imagem linda, maravilhosa, né, que diz tudo, dia 1, né, o dia da posse. Meu, o que que foi aquela posse, né?
Se tem um dos arrependimentos na vida, eu posso dizer que é esse, né? Porque eu estava de malas prontas, tinha conseguido passagem, a mala estava literalmente pronta, e na última hora de manhã eu acordei, no horário ainda para ir, para sair, e desisti da viagem, né? Fiquei com dó de deixar a família aqui, né? Que era véspera de ano novo, né? Tudo aquilo, então quem foi para a posse ou foi com a família, ou então teve que abrir mão, né, de ficar com seus familiares e ir para a posse. E eu escolhi, então, ficar com a minha família. Não me arrependo, mas, assim, dá aquele, né, aquela coisinha aqui, né, aquele, ai, podia ter ido, né, mas tudo bem. Tudo é como tem que ser, né? Mas eu assisti pela televisão, me emocionei horrores, né? Foi maravilhosa e a gente tem até que agradecer ao Bolsonaro, é isso mesmo, a gente tem que agradecer ao Bolsonaro, porque ele nos proporcionou com a fuga dele para os Estados Unidos, né? 3 dias antes da posse do Lula, ele nos proporcionou com essa sua fuga que acontecesse um dos momentos mais lindos da história do Brasil, que foi o momento da posse, com toda certeza. Eu, que sou professora de história, sou historiadora, posso dizer para vocês, vai demorar para que haja uma posse tão representativa do ponto de vista social, do ponto de vista até mesmo econômico, como foi essa de Lula. Bateu todos os recordes possíveis e imagináveis. Né? Economicamente falando, Brasília recebeu para mais de 300 mil pessoas. Né? Então, assim, movimentou Brasília, movimentou a economia, não só de Brasília, mas do país inteiro, né? Porque as pessoas se direcionaram para lá, né? Pegaram condução, então abasteceram, né? Então comeram, se alimentaram pelo caminho, né? Compraram, fizeram compras para poder viajar. Então assim teve ali um gasto, né? Que rendeu bastante, né? Para o país, para os cofres públicos do país. E do ponto de vista histórico-social, não preciso dizer nada, né? Basta você olhar essa imagem linda, maravilhosa. O povo, literalmente o povo, foi quem passou a faixa de presidente para Luiz Inácio Lula da Silva e nos causou ali um dos momentos mais lindos da nossa vida, com toda certeza, né? Causou porque a gente vai se lembrar disso eternamente. Quem estava lá, lógico que viveu uma emoção diferente, né? Quem era uma dessas pessoas aí que estava aí atrás, ó, né? Que teve a sorte de estar aí atrás, porque também não foram todos que foram a Brasília que conseguiram estar aí atrás, né? Muitos ficaram lá pelo caminho, ficaram mais longe, né? Viram o presidente Lula mais de longe, outros não estavam aí necessariamente nessa rampa, né? Nessa praça. Então, assim, mas quem estava lá teve uma emoção diferente, quem estava aí perto, né? Aqui, quem era uma dessas pessoas aqui, teve uma emoção assim fenomenal, né? E quem estava em casa também teve uma emoção diferenciada, mas também intensa, né? Porque era uma energia, né? Foi uma coisa assim de energia, foi uma coisa que parece que estava em sintonia, todo mundo estava ali no mesmo intuito, né? Na mesma harmonia, sabe? Na mesma felicidade. Posso até dizer no mesmo êxtase, por que não dizer no mesmo êxtase, né? No mesmo desejo de que tudo desse certo, nas mesmas orações de que Lula fosse abençoado, né? De que tomasse posse bem, de que não acontecesse nada com ele. A preocupação também era geral, né? De nós que gostamos do presidente Lula, de nós que votamos nele. A preocupação era também geral de que alguma coisa pudesse vir a acontecer com ele ali, né? De repente, sofrer algum atentado, né? E as nossas preocupações não eram indébitas, não eram à toa. Tanto é que nós tivemos lá o evento do dia 8, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, assim, esta imagem diz tudo, porque a posse foi, assim, icônica, né? Teve ali toda a diversidade do Brasil, toda a diversidade, né? Teve indígena, teve mulheres, teve deficiente físico, teve trabalhadores, né? Teve professores, teve inclusive a nossa resistência. Cadê ela? Deixa eu sair aqui. Aqui, ó.
a resistência, olha que linda, a cachorrinha, né? A cadelinha de que Lula e Janja adotaram lá em Curitiba, quando o nosso Lula estava no cárcere, né? Patrocinado aí pelo Moro, né? Pelo famigerado Moro. Então, assim, esta posse foi tudo de maravilhosa, né? Porque realmente o convencional era que o ex-presidente passasse a presidência para o Lula, né? Passasse a faixa para o Lula, né? Mas graças a Deus ele não quis, né? Graças a Deus ele fugiu, foi embora. E que bom que a Janja, né, a nossa primeira-dama maravilhosa, né, teve essa ideia, assim, que foi abençoada mesmo, né? Teve essa ideia e funcionou, assim, muito bem nessa posse aí, ficou na história do Brasil e é lembrada por todos nós e é lembrada por todos os povos do mundo, vai ser lembrada por todos os povos do mundo, né? Porque realmente entrou para a história, não só do Brasil, mas para a história do mundo. Então, ó, beijos para o presidente Lula, beijos para a nossa Janja, beijos para a Resistência, para a cadelinha aqui, Resistência, beijos para todas essas pessoas que foram maravilhosas também, escolhidas ali, né, pela Janja, pela equipe, para subir a rampa com o presidente Lula, né? Aí teve também a representação da mulher negra, né? Que foi ela quem colocou ali a faixa de presidente, né, no Lula. Cadê ela? Não está aí, ela está aqui atrás, ó, aqui atrás do Lula, né? Aí atrás do Lula, aqui, ó. Não, aqui, vendo? Ao Lula aqui, opa, ao Lula, né? E depois tem a mulher negra atrás dele. Então, assim, foi realmente essa é uma foto muito simbólica, né? Maravilhosa. Então, foi tudo de bom. Bom, então temos transição, temos como é que fala? Essa posse, né, maravilhosa, e nós temos o dia 8 de janeiro, o fatídico dia 8 de janeiro, né, aonde nós vencemos o golpe, né, nós vencemos verdadeiramente o golpe, tá? Que foi ali aquela coisa horrorosa, né, aquela invasão, aquele terror, né, dos três poderes, que foi ali tomado, né, por algumas horas pelos bolsonaristas inconformados, né, com a vitória do Lula, com a posse do Lula, né, e com o governo. Então, assim, eles realmente fizeram aquela tragédia, né, mas que serviu, antes de tudo, para fortalecer a democracia, porque Lula articulou, né, com os três poderes, né, com os outros dois poderes, e vencemos, né, vencemos. O judiciário voltou a funcionar, o legislativo voltou a funcionar, né, e o executivo funcionou. Ali se juntaram no dia 9, né, teve aquela outra foto icônica que eu bem que poderia pôr aqui também, mas não dá, porque vai dar uma confusão aqui, tem que sair para poder gravar de novo, mas vocês lembram, né, daquela foto aonde o Lula, junto com Arthur Lira, junto com a Rosa Weber e junto com o Rodrigo Pacheco, indo em direção ao Supremo, né, para representar a união dos três poderes, né, e também mandar um recado aos bolsonaristas que estávamos unidos, que a democracia venceu o ódio, né? Que a democracia e o povo tinha que ser respeitado, né? A vontade do povo tinha que ser respeitado. Então, só por esses três fatos que eu já coloquei, a transição, a posse e vencer o dia 8, né? Vencer, a luz aqui está piscando. Vencer aqui o dia 8 já nos dá, assim, uma grande diferenciação nesses 100 dias de governo. Mas pensa que acabou? Não, não acabou, né? Nós temos aí ainda 200 e tantas pessoas presas, né? Outras tantas foram soltas, mas estão desfilando com a tornozeleira, não pode sair de suas casas, não pode usar rede social, né? E estamos caminhando aí para uma normalidade.
Bolsonaro já voltou, né, dos Estados Unidos, mas está, até o momento, lá, né, isolado. Mas vamos aqui para o que o governo Lula fez, né, além de todas essas maravilhas de que eu falei, tá bom? Olha só, novo Bolsa Família de R$ 600 e R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade e mais R$ 50 para jovens de 7 a 18 anos de idade e R$ 50 para gestantes, tá? Então, tudo isso foi possível por conta da aprovação da PEC da transição, tá? Outra coisa de bom que aconteceu também no governo Lula, reajuste de 39% na merenda escolar. Vocês sabiam que desde 2012, 2013, que não tinha aumento na merenda escolar? Pois é. Então, agora foi reajustado em 39%, tá? Então, isso é muito bom, porque em tempos de desemprego alto, né, em tempos de crise financeira, né, onde os cofres públicos foram devolvidos para o povo, para o governo Lula, praticamente a zero, então é muito importante que haja esse reajuste na merenda escolar, porque nós sabemos muito bem que tem crianças que vão para a escola não somente para estudar, mas principalmente para se alimentar, porque não tem comida em casa, infelizmente, tá? Então, era importantíssimo esse reajuste e Lula fez, tá? Lula também relançou o programa Minha Casa Minha Vida, que tinha sido extinto pelo Bolsonaro, tá? O Bolsonaro extinguiu o Minha Casa Minha Vida, botou lá no lugar um plano chamado Minha Casa Amarela, que não era um plano para dar casa ao povo, era simplesmente uma espécie de empréstimo, aonde ele tirou a faixa de pessoas com salários mais necessitados, aquelas pessoas que ganham de um, né, ou que não ganham salário nenhum, não tinham possibilidade de comprar um Casa Verde e Amarela, tá? E fora que a gente não conhece ninguém que tenha recebido um Casa Amarela, tá? Você pergunta, já perguntei para um monte de pessoas e ninguém recebeu Casa Amarela. Então, assim, realmente ele extinguiu o Bolsa Família e botou lá o Casa Amarela, mas que não surtia efeito, não existia, tá? Era apenas da boca para fora. Outra coisa que Lula também trouxe de volta foi o programa Mais Médicos. Todos nós lembramos que Bolsonaro, assim que assumiu lá em 2019, despachou, né, os médicos cubanos que frequentavam, que assistiam, né, que tomavam conta das populações mais carentes, dos bairros periféricos e também aquelas cidades ribeirinhas mais afastadas, né? E as cidades indígenas, né? Os povoados indígenas. Então, assim, talvez por isso também que a crise dos Yanomamis tenha sido agravada muito no governo Bolsonaro, né? Além, claro, da vontade que ele tinha de exterminar com a etnia, né? Também teve essa questão de acelerar esse processo, deixando aquelas pessoas totalmente sem atendimento médico, né? Já que os médicos brasileiros na sua forma geral, não aceitam ir trabalhar nessas cidades longe, né? Não aceitam ir trabalhar nos bairros das periferias, não aceitam atender população assim muito carente, né? Geralmente eles ficam nos grandes centros urbanos, né, para trabalhar nos seus consultórios, nos hospitais de ponta, né, e blá, 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 né? Então, assim, Lula trouxe e relançou os Mais Médicos, né, que está aí recebendo ainda cadastramento de médicos brasileiros, né, para depois abrir para outro tipo de médicos. Teve também aumento de 15% nos salários dos professores, tá? Lula subiu o piso salarial dos professores, né? O teto, o piso, coisa que nós não tínhamos já há muito tempo, né? Não tinha tido um aumento ali do piso salarial brasileiro já há muitos anos, tá? Lula aumentou, então, em 15% e o salário dos professores está ao mínimo de 4.420, tá? E alguns centavos.
Outra coisa também foi o reajuste de 9% para os servidores públicos, tá? Todos os servidores públicos, Lula aumentou ali em 9%, tá? Retomou em 14 mil obras que estavam paradas no governo de Bolsonaro. Para mais de 14 mil obras no Brasil, simplesmente estavam paradas, tá? Por falta de verba e por falta de poder, né? Por falta de querer do poder público, né? Do governo Bolsonaro. Outra coisa que Lula trouxe foi o governo que proibiu o uso. Essa foi muito bacana, eu gostei bastante, né? O uso de testes em animais para cosméticos e perfumes, né? Essa maldade que as grandes empresas fazem até hoje, né? Ou fazia até bem pouco tempo com os animais. Não faz mesmo sentido, né? Produtos que já foram testados, a fórmula basta você copiar. Se não fez mal lá no primeiro teste, não tem por que continuar testando a cada produção, né? É uma maldade muito grande com os animais, certo? E os animais são seres que merecem respeito, tá? E aí Lula proibiu o uso de animais em testes para cosméticos. Ainda mais no século XXI, onde tem tanta tecnologia, é desnecessário mesmo que haja o uso dos animais para teste de cosmético e perfumes, tá? Ah, fora que isso também traz um grave problema depois, né? Porque os bichinhos ficam velhos, depois, quando não serve mais para nada, o que que é feito deles? São abandonados, são jogados fora, né? Então, está na hora da gente ter um pouquinho mais de humanidade, né? O Brasil gerou mais de 200 mil novos postos de emprego, tá? 200 mil só nesses 100 dias, tá? E quando a gente fala gerou novos empregos, é a lei com carteira assinada, salário, todos os direitos constituídos, férias, 13º, tá? Não é aqueles empregos que o Bolsonaro falava, não, do subemprego, né? Dos aplicativos, né? Do empreendedorismo, onde você não tinha nada e ele dizia que você tinha tudo, certo? Então, empregos de verdade. Outra coisa, Lula reajustou as bolsas de graduação, de pós-graduação científica e bolsa de permanência, tá? Foi um investimento lá em educação, certo? Que estava parada as nossas pesquisas científicas, né? O Brasil tem grandes pesquisadores científicos, né? E são eles os responsáveis por desenvolvimento de vacinas, por exemplo, né? Para o desenvolvimento de novas drogas, novos remédios, né? Para a cura de doenças, ou tecnologias, né? Maquinários e tudo mais. Só que para tudo isso precisa de investimento. E as universidades simplesmente estavam paradas, porque o Bolsonaro, desde o seu primeiro dia de governo, achava que as universidades eram um antro da esquerda, né, do comunismo, e que por isso não deveriam receber incentivo nenhum, né? Então, agora, Lula já fez esse reajuste. Lula também anunciou a retomada de mais de 1.189 construções de creches, tá? Que estavam aí paradas, e outras que nem tinham começado ainda. Criou o programa Procatadores de Reciclagem. Esse programa aqui é muito importante, né? Em um governo que pretende dar um up na preservação ambiental, é fundamental pensar na questão da reciclagem. E os catadores de reciclagem são peças fundamentais, tá? Fundamentais. Nós estaríamos numa situação bem mais precária, poluindo muito mais, se não existissem os catadores, certo? Então, agora tem esse programa, né? E vai ficar mais fácil de melhorar a situação desses trabalhadores, que também é bem precária, e também melhorar os programas, né? Que estarão sendo colocados aí em prática para que a própria população brasileira seja incentivada à questão da reciclagem, né? Lula também zerou impostos para painéis solares, tá? A energia solar é a energia limpa, tá? É a energia
ao qual o Brasil pode e tem todas as capacidades para investir. Não nos esqueçamos que nós somos o país que mais detém reservas aquíferas, né? E que mais detém ali energias eólica, energia solar, né? Que pode ali ser é, usada, né? Utilizada para novas tecnologias também. Salvou a vida dos Yanomamis, levando 4 toneladas de alimentos, né? Até agora, tá? Isso tá continua, isso vai continuar, tá? É, ainda a polícia ainda está trabalhando, né? Ainda tem garimpeiros lá que voltam, que insistem em querer se apossar das terras dos Yanomamis, mas, né, a polícia agora está trabalhando firmemente, tá? Tanto na parte dos rios, como na terra, como no ar, para expulsar esses garimpeiros ilegais de lá e para manter ali a a soberania, né, do território Yanomami, tá? E a vida dos próprios Yanomamis. Carne teve maior queda nos últimos 15 meses no seu preço, olha só, né? Já é possível comprar carne que estava lá R$ 70, a gente já encontra por 35, por 40, tá? Até a picanha baixou, né? Como diz lá aquele menininho que foi outro dia lá assistir um evento lá que o Lula estava e o menininho, né, bonitinho para o Lula. Ah, o preço da picanha já baixou, viu? Então, assim, é verdade, tá? Já baixou mesmo, bom? A Alemanha anunciou repasse de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. Isso daqui já foi logo na época da transição, né? A Alemanha, junto com a Noruega, já anunciou que vai depositar, né, este dinheiro, né? Eu acho até que já foi liberado, tá? Lula lançou o programa para distribuição de absolvente gratuito, tá? É uma medida que já foi aprovada lá há tempos, né? Foi até da Marília Reis, na época que ela era do PT. Essa medida, e Bolsonaro tinha vetado, tá? Para a distribuição aí de absolventes gratuitos, né? Para as mulheres que não têm condições, né? De manter com isso, tá? E Lula lançou o programa, tá certo? Já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados lá no ano passado, mas que o Bolsonaro tinha vetado. Lula assinou a lei que torna crime atacar ou fechar igrejas, tá? Esse aqui é uma lei muito importante, por quê? Porque toda a eleição a gente passou ouvindo, né, essa fake news, né, que era distribuída lá nos WhatsApps da vida, dos evangélicos, né? Até hoje a gente ouve, ai, Lula vai fechar a igreja, Lula vai fechar a igreja. Gente, se Lula não fechou a igreja, né? Lá no primeiro e no segundo mandato dele, por que diabos esse povo acha que Lula poderia fechar agora, né? Lula é uma pessoa de fé, né? Ele jamais faria uma coisa dessa. E vamos lembrar que no Lula 1, Lula 2, foi quando as igrejas mais cresceram aqui no Brasil, tá? As igrejas evangélicas foi a época que mais cresceu. Então, a gente até agora não entende, né, o porquê desse medo desse povo. Só que aí agora já tem a lei, né, e está garantido aí, não tem nem mais o que discutir esse povo. Lula lançou o Pronace, com foco na proteção das mulheres e jovens da periferia. Né? E Lula também, o Pronace aí, ele visa a proteção, né? A diminuição aí da violência, né? Da questão do feminicídio, da violência contra a mulher, da violência contra os jovens de periferia, né? A gente sabe muito bem que a polícia, né? é, é, atende muito mal as populações de periferia, né? Principalmente quando é a população negra, né? Como dizia lá a nossa querida Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Então, sempre uma bala perdida encontra
um corpo negro, né? Então, Lula trouxe aí esse PRONASSE e trouxe também com isso a abertura das delegacias das mulheres abertas 24 horas, tá? Por quê? Porque depois das 6 da noite e nos finais de semana é o momento que as mulheres mais apanham, tá? Mais sofrem perigo, e as delegacias das mulheres geralmente estavam fechadas, né? Depois das 18 horas. Então, agora não. Agora as delegacias estarão abertas 24 horas por dia, 7 dias da semana, tá? Precisando é só discar 180, bom? Ou se encaminhar diretamente a uma delegacia, né? E Lula hoje se encontrou, né, com seus ministros, né, e toda a sua equipe para fazer aí o balancete, né, passar as informações desses 100 primeiros dias e também falar o que eles pretendem, né, fazer nos próximos dias, nos próximos mil e tantos dias, né, que falta aí. Então, assim, ele está indo viajar para a China, como nós sabemos, né? Se tudo der certo, como nós acreditamos que vai dar, né? Vai fechar grandes negócios com a China, tá? E a China vai passar a investir pesado aqui no Brasil, em vários setores, né? Principalmente setor da tecnologia, setor da indústria, né? Lula botou na cabeça que quer industrializar o Brasil, que o Brasil não pode mais ser simplesmente o país de commodities, né? Um país agrário que fornece commodities, não. Deve continuar fornecendo commodities? Deve, mas também deve se industrializar, porque só se industrializando é que a gente vai sair de um país emergente, que a gente já está há décadas, né? Para um país verdadeiramente desenvolvido, né? Onde a população será mais próspera, tá? Então, a China vai investir, sobretudo, na questão das indústrias, das tecnologias, da educação, tá? Da ciência, né? E também da área de saúde, né? Com questão aí de vacina e etc e tal. Então, pessoal, é só esperar. Nós teremos aí grandes dias pela frente, né? Se Deus quiser, tudo dará certo. E eu assisti ainda há pouco uma entrevista no podcast do Reinaldo Azevedo, chamado Reconversa, né, que está maravilhoso, tem grandes entrevistas, né? E ele entrevistou o Kassab hoje, né? Pelo menos liberou hoje, né, a entrevista. E aí o Kassab estava falando assim, que surgiu lá, né, sobre essa questão de 2026, né, de Lula, será que Lula vai aguentar daqui até lá? E aí o Kassab pegou e falou, olha, Lula só perde, só tem uma pessoa que consegue combater o Lula. Será ele mesmo, né, no sentido assim de que se ele não fazer um bom governo, porque se ele fizer um bom governo, com palavras do Kassab, tá? Com toda certeza, ele tem todas as possibilidades de ser reeleito para um quarto mandato, né? Então, nós teremos, né, grandes dias por aí, eu também acredito nisso, né? Lula, como o próprio Kassab disse, está no caminho certo, né? Está com boa vontade, né? Tá se esforçando, né, para fazer o seu melhor, e nós temos certeza de que ele vai conseguir. Bom, apesar do Brasil estar muito mais difícil do que estava lá em 2003, mas nós temos Lula também muito mais experiente, né? Com uma estratégia muito melhor do que tinha antes, né? E como ele mesmo disse hoje, né? Pelo menos agora já sei sentar na cadeira, porque em 2003 ele nem lembra que ele fez o balancete de 100 dias, né? Ele falou assim, que eu me lembre, em 100 dias eu nem sabia sentar ainda na cadeira de presidente. Então, pelo menos agora, né? Ele não sentou ainda na cadeira de presidente. Vocês acreditam que ele ainda não sentou na cadeira de presidente nesse terceiro mandato? Por quê? Porque ele está sem cadeira. Ele até brincou com o Haddad. Ele falou, Haddad, vou acabar trazendo a cadeira de casa.
Então, vamos comprar uma cadeira para o Lula, pelo amor de Deus, equipe. Né? Lula precisa estar bem para né, governar na cadeira, pelo amor de Deus. Com certeza, Lula não quis sentar naquela cadeira do Bozo. Eu também não quereria, não. Devia estar com nhaca do caramba. Mas, enfim, gente, é isso, tá? Aqui trouxe as coisas mais importantes que eu me lembrei do governo Lula, mas eu acho que tem muitas outras aí, né? E se a gente for puxar pela memória, né? É, só o fato mesmo, né, de Lula ter ouvido, né, ouvido ali a Janja, né, ouvido o Flávio Dino naquele episódio do dia 8, né, e não ter caído naquela lorota de que vamos fazer uma GLO, né, dar o poder lá para os militares, porque se Lula faz isso, gente, acabou para nós. Nós estaríamos vivendo dias terríveis agora, tá? E eu nem digo que Bolsonaro estaria no poder, não. Eu acho que os militares mesmo iriam ficar no poder, porque os militares, na minha concepção, eles também não suportavam mais o Bozo. Eles não suportavam mais o Bozo, tá? Mas se eles tomassem o poder naquele dia, eles não iam devolver o poder nem para o Bolsonaro, eles iam eles mesmos fazer uma nova ditadura no Brasil. E aí só Deus, tá? Só Deus. Então, o que também teve de bom, né? Até o Reinaldo Azevedo lembrou, e eu esqueci, vou falar agora, foi essa questão do Lula estar apaziguando, né? Está apaziguando aí os militares. Né? Ele trocou lá o comandante, né, dos militares, e me parece que esse comandante, que eu esqueci do nome, está firme e forte. Né? Você não vê mais militar aí tuitando, falando lorota, né? Nem o VHH lá do Bolsonaro lá não fala mais, né? Já está todo mundo quietinho, né? Então, assim, esse aí também é um outro feito dos 100 dias de governo Lula, né? Apaziguar os militares, né? Graças a Deus, não caiu na lorota da GLO, né? E a gente conseguiu superar isso, tá? Todas as janelas, né, já foram trocadas lá do Supremo, lá do Palácio do Planalto, né? Tem mais de 200 pessoas presas, outras estão com tornozeleira, né? Agora, pelo que eu estava lendo nesse final de semana, agora eles vão intensificar as investigações de quem patrocinou aquela desgracença toda, tá? Porque aquilo dali foi patrocinado por gente grande, não foi coisa pouca, né? E não pensem que o judiciário está esquecido, porque não está, tá? Vai sobrar cadeia, sim, tá? A gente toma de exemplo os Estados Unidos, nós estamos bem mais adiantados, tá? Porque eles demoraram mais tempo para prender as pessoas, demoraram mais tempo, tá? E só foram ouvir o Trump agora, já está com quase 4 anos. Só foram ouvir o Trump agora, na semana passada, o mês passado, né? A gente já está em meio caminho andado, já tem lá o ministro lá do Bolsonaro lá, que está preso, né? O Torres lá já está preso, né? Provavelmente vai vir uma delação premiada aí daqui a alguns dias. Então, assim, Bolsonaro pode até se tornar inelegível, não por isso, mas por outras coisas, né? Mas aí já dá também uma acalmada, né? Então, assim, a partir de agora vai começar a se intensificar é, essa, como é que é essa investigação, tá? Então é isso. Tá aqui o meu resumo do que foi esses 100 dias de governo de Lula. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá bom? E peço, se você puder ajudar no Pix, qualquer valor, já fico bem feliz, que serve como um entusiasmo, tá? Entusiasmo, R$ 2, R$ 5, R$ 10. Quanto você puder, já ajuda bastante, tá? Porque eu falo, nossa, né? É importante para alguém o meu trabalho, tá bom? 252-791-61802 é o Pix, tá bom? Da professora Flor aqui.
Então é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se cuida, tá? Tchau, tchau. Lula, sempre. Beijão.